Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre Palavras e Emoções. E hoje o tema do nosso quarto episódio é Corpo em Movimento, Mente em Equilíbrio. E hoje a nossa conversa é com uma convidada super especial. Ela tem inspirado muita gente aqui na região com sua história e sua rotina. Ela é corredora, técnica em enfermagem, participa de várias provas, tem conquistado troféus e, mais do que isso, tem mostrado como a atividade física pode transformar não só o corpo, mas também a mente. Além das corridas, compartilha nas redes sociais sua rotina de treinos, alimentação saudável e os altos e baixos desse processo, sempre com muita leveza, sinceridade e motivação. É influenciadora aqui da cidade e, com seu jeitinho simples e verdadeiro, tem encorajado cada vez mais pessoas a cuidarem da saúde como um todo. Hoje a gente vai bater um papo com ela sobre como o movimento, a disciplina e o autocuidado impactam diretamente na saúde mental. Seja muito bem-vinda, Janaína! Boa tarde, obrigada meninas. Quando eu recebi o convite, eu fiquei até emocionada, porque assim, é muito legal, eu acompanho vários podcasts, já assisti podcast de vocês, e assim, eu fiquei muito feliz com o convite e espero somar aqui nesse podcast, contando um pouco sobre a minha história aí na corrida, nas redes sociais, enfim, é um prazer, obrigada. Imagina! Bem-vinda! Para começar, Janaína, a gente queria entender como começou a sua paixão pela corrida. Eita, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, né? Praticando academia, eu jogava futebol também no sítio, sempre morei no sítio. Mas a corrida em si, eu comecei a correr para emagrecer. Teve uma época que eu estava acima do peso, me sentindo mal, me sentindo com a autoestima baixa. A gente que é mulher, autoestima é tudo, né? E aí eu comecei a correr. Eu estava vendo sobre corrida no TikTok, muita gente começando a correr, e aí eu falei, por que não, né? Vou tentar. Aí comecei a correr, comecei a perder peso, comecei a ver coisas de corrida, comprei um tênis de corrida, comecei a participar de prova. E hoje a corrida pra mim é além de só pra emagrecer, só por estética de corpo, é algo que eu realmente amo fazer. A corrida me define, tipo isso. Maravilha. Janaína, teve algum momento assim que foi aquele ponto de virada, aquele ponto chave assim na sua vida, aquele momento que fez você alguma inspiração, alguma coisa que fez você não, eu preciso ir para a corrida, porque você já fazia, praticava outras atividades físicas, mas a corrida em si, teve alguém que te inspirou, alguma virada de chave para você dar início? Sim, como eu falei pra vocês, eu comecei a correr pra eliminar peso, né. Quando eu comecei a eliminar alguns quilos, eu percebi que, nossa, realmente tá dando resultado. E aí eu comecei a evoluir também, consequentemente, meus tempos, comecei a conseguir correr mais sem caminhar, porque quando eu iniciei eu caminhava e corria, é o que eu sempre falo para as pessoas, inclusive, quem quer começar na corrida. E aí eu comecei a conseguir correr mais, comecei a ver que eu estava indo bem, assim, pro meu corpo, me sentindo melhor, e foi uma virada, eu quis continuar e mais além aí na corrida. Sobre inspiração na corrida, tem sim, eu acho que todo mundo que me acompanha na internet sabe que eu sou muito fã e me inspiro muito na Manuela City. Inclusive, eu sou embaixadora da marca dela, eu consegui conquistar isso através das redes sociais da corrida, chamei a atenção, sou embaixadora da marca dela de creatina, Good Day, que é creatina e gummy. Nossa, isso é um sonho pra mim, porque quando eu comecei a correr, eu comecei a acompanhar ela, né? E aí, assim, fui me inspirando, vendo ela correndo, academia, alimentação saudável, e aquela menina mulher que buscando o seu, sabe? Aí eu falei, meu Deus, me identifico muito. E aí conheci a Good Day, que é a marca de creatina dela, e aí hoje eu sou uma das embaixadoras no Brasil da marca dela, que é a minha inspiração. E aí, assim, ela é minha diva. É a pessoa que eu me Legal. inspiro muito, muito mesmo. Maravilha. E como a prática da corrida te ajudou emocionalmente? Ai, muito. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa, sofrer muito por antecedência, né, as pessoas falam. E aí, assim, a corrida ela é um escape, né, a corrida ela é algo que a nossa mente meio que desliga dos problemas e do mundo. Quando você tá ali correndo, você consegue controlar, você consegue respirar, você consegue fluir, assim, sabe, você esquece de tudo. E emocionalmente eu consigo controlar muito mais minhas emoções, eu consigo controlar minha ansiedade, então, assim, eu acho que a corrida me tornou uma pessoa menos emotiva. Emotiva no sentido, assim, no momento que eu preciso ser e no momento que eu não preciso ser, sabe? É isso.
Ter mais controle, mais né. controle, Quando a exatamente. gente fala de atividade física dentro da psicologia, da saúde mental no contexto geral, a gente sabe que a atividade física é um ansiolítico natural, né. Sim, A prática de atividade física faz ali o nosso corpo produzir aumentar a produção, né, de alguns hormônios, que é a serotonina, a endorfina, que são hormônios que a gente considera aí os hormônios do bem-estar, sim, né. Então isso tem você consegue ver esse efeito aí na sua muito. prática diária, na sua vida diária? Porque, ajuda até a questão da regulação emocional mesmo, né, de você se sentir ali mais estável, Sim, exatamente. emocionalmente falando. Essa é a palavra, estável. É o que aconteceu comigo em relação à pergunta anterior. Então em relação a à prática de atividade física, você acredita que teve essa mudança, assim, no seu dia a dia? Sim, muito. Até a questão da autoestima, né, você falou, É, já é algo ali emocional também que muda, né, a gente começa a exatamente. se enxergar de outra forma, se sente melhor, né. Sim, exatamente. Quando eu comecei no começo de tudo, como eu expliquei no começo do podcast, eu estava me sentindo feia, me sentindo um pouco, ai, fora ali do que eu queria estar me sentindo, porque igual eu falei, a autoestima da mulher, eu acho que é tudo, né, se a gente tá sentindo o cabelo tá bonito, se o corpo tá legal, se a gente tá se sentindo bonita, a gente flui pra tudo, parece que tudo tá bem. Quando a gente tá meio pra baixo, assim, né, então parece que nada dá certo, tudo não cogita pra dar bem. E mudou muito a minha autoestima. Hoje em dia eu me sinto bem, eu gosto do meu corpo, eu me sinto bonita, eu sinto que eu sou forte, porque se tem uma coisa que a corrida mexe e faz com a gente é forças. Você se sente assim: "Uau, eu sou forte, eu consigo", sabe? Nossa, Uhum. eu Que sou maravilha. exatamente isso. Que maravilha. E muda tudo, né, Janaina, você falando ali da questão da autoestima, quando a pessoa tá ali, por exemplo, com um transtorno depressivo, né, a autoestima tá lá embaixo, É, anedonia total, falta de vontade, falta de desejo de fazer as coisas, às vezes, exatamente. né, a pessoa tem ali dificuldade até mesmo de levantar da cama, é um sacrifício muito grande. E aí você vai falar de autoestima, não tem, né, para uma pessoa que tá numa fase de um transtorno depressivo. Sim, E aí, para a gente fazer essa ativação, né, para começar, é aos pouquinhos também, não adianta você querer colocar ali metas grandiosas ali para quem está num momento difícil. Então é aos pouquinhos, né, é começar fazendo uma caminhada, não, 10 minutos por dia você consegue? Porque hoje você e acredito que se você olhar para a tua trajetória, teve uma evolução muito grande da teve. Janaína de 2 anos atrás, né, que foi o Exato, teu início, para a exatamente. Janaína de agora. Sim, Então é aos pouquinhos, e aí uma coisa vai levando a outra, né, uma coisa vai melhorando, vai evoluindo com o tempo, né, sim. começa devagarzinho e aos poucos ali, e aí não é só uma mudança externa, é uma mudança interna Interna. também, começa aqui dentro, começa exteriormente, mas ela influencia diretamente o nosso interior. Sim, exatamente isso. Nossa, muito mesmo. E como técnica de enfermagem, o que você observa sobre as pessoas que não cuidam do corpo, não praticam atividade física? Olha, sou técnica de enfermagem, né, eu tenho uma rotina no hospital, assim, da maioria dos pacientes que chegam lá, você vê que eles estão meio para baixo, além da doença, né, porque a maioria do quem procura o hospital é porque tá doente, né. Além de, às vezes, os pacientes estarem doentes, já teve paciente mulher mesmo de eu conversar, e ela fala: "Ai filha, tô me sentindo com a autoestima tão baixa", já teve mulher de falar pra mim, se sentindo assim: "Ah, eu tô doente, olha meu cabelo, olha como é que eu tô, minha pele". E assim, e aí eu, assim, quando a gente tá na área da saúde, no hospital, a gente tem que ser profissional, só que a gente também tem que ser humano. E aí, às vezes, a gente acaba se soltando, falando com o paciente ali, conversando mesmo, né, Sim. assim, e aí eu falo: "Ah, você pratica atividade física?". Aí eu puxando, né, o meu lado de Mas de tá atividade certa. física, eu falo: "Vamos começar". Algumas pessoas que ficam internadas, às vezes, me conhecem, né, e falam sobre a corrida, e aí eu falo, né, porque, assim, eu acho que a corrida influencia tanto nessa questão da autoestima, quanto também na saúde. Com toda Porque certeza. se você corre, se você tá ali saudável, sua respiração tá legal, seu pulmão tá trabalhando, seu coração tá bem, eu acho que é mais difícil de você ficar doente também. Não tô falando que não é impossível, né, assim, Sim, Uhum. mas assim, você pode ver que a maioria das pessoas que praticam atividade física, elas tendem a não ficar doente com mais frequência como as outras pessoas que já são mais, né, parada.
Sim, tem outra questão, né, a qualidade de vida. A gente não tá falando só de agora, a gente tá falando da sua qualidade de vida e da nossa qualidade de vida e da qualidade de vida de vocês Exatamente. ao longo prazo. Porque, Sim. assim, você imagina quando você estiver lá com seus 50, 60 anos, como vai ser a sua vida, entende? Exatamente. Eu me imagino correndo muito. Maravilhosa, Eu quero correr muito, eu quero maravilhosa. estar 50 anos ainda aguentando correr. E falando dessa questão, a gente também fala da motivação, né, que você traz para os outros, né, para sua família, para quem Sim. te acompanha, tem toda essa questão, para os seus futuros filhos, tem Ah, toda essa questão. exatamente. Essa questão aí eu fico até emocionada, porque hoje em dia eu recebo na internet, nas redes sociais, tudo começou pela corrida. Hoje em dia eu tenho parcerias com empresas aqui na cidade grande, assim, parcerias que um dia eu falava: "Meu Deus, né, eu nunca imaginei", igual a Manucity, né, Aham. que é uma empresa enorme aí no Brasil, eu sou embaixadora, tudo começou por causa da corrida, eu comecei a compartilhar minha rotina, treino, comecei a compartilhar tudo na internet e foi crescendo, foi criando uma comunidade ali de pessoas que, é como você falou, se inspiram. E às vezes eu não tenho noção de tudo isso. Às vezes as pessoas falam comigo, eu penso assim: "Gente, mas eu sou tudo isso mesmo? Meu Deus, olha como que a pessoa tá sendo tão gentil comigo". Às vezes eu não sei nem reagir, porque da mesma forma que existe pessoas que não são tão legais, existe pessoas que são muito gente boa, são muito gentis comigo, eu recebo muito carinho disso. E às Ah, vezes eu que não sei nem lidar, eu maravilha. fico assim: "Meu Deus", eu fico emocionada, porque é muito legal, é satisfatório você ver que outra pessoa começou algo que tá Uhum. fazendo bem pra ela através de você, sabe, é muito bom. Janaína, você falou Maravilhoso. agora há pouco dos seus pacientes, que às vezes Sim, você percebe que tem pacientes que acabam que chegam com o humor bem para baixo, com a sim. autoestima ruim e tal, e você falou: "Ah, mas, aí eu faço o meu trabalho como profissional, mas acabo ali sendo humana também". Tem uma frase na psicologia que é assim: "Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja Seja apenas uma somente alma outra alma humana. humana". E Sim, é exatamente isso, e eu é levo essa isso frase. que você faz de ultrapassar ali a tua função só de enfermagem, né, de técnica de enfermeira, é ser humano, Sim. realmente. E aquilo que você fala para um paciente, talvez você não tenha consciência, mas da mudança que você pode tá fazendo ali com aquela pessoa que É. tá ali. Porque: "Ah, mas eu só falei alguma coisa", mas será que essa pessoa carregou isso que você falou com ela? Aham, E será sim. que ela "Ai, deixa eu dar uma olhadinha lá na rede social dessa menina pra ver como que tá". E por Será que aí ela e tá aí falando, né? isso, e aí começa realmente as inspirações, e é muito legal isso de você conseguir inspirar as pessoas. E aí, a gente tem a percepção, assim, que você fica meio tímida quando fala de inspiração às É, pessoas, que é. parece que tá gente, mas isso é muito legal, isso é muito bacana, assim, e aí você olhar pelo lado, assim, de que: "Poxa, eu posso ajudar a melhorar a vida de alguém", isso é muito Sim. bacana, É Janaína. igual eu falei pra vocês agora, eu às vezes eu não consigo ver o quanto realmente as pessoas sabem, e aí às vezes eu fico assim: "Meu Deus, é comigo mesmo", igual hoje mesmo eu participei de uma corrida no Vale, né, e aí lá o pessoal veio tirar foto comigo assim: "Nossa, Jana", uma mulher que eu não conheço, não sei quem é, veio falar: "Eu sou a Gisele, te acompanho no Instagram, comecei a correr por sua causa e tal", veio tirar foto comigo e tudo mais, aí eu: "Nossa, que bacana", sabe, assim, às vezes eu fico até sem reação, sabe. Uhum, uhum. É que eu não tô acostumada, sabe. Aí as pessoas começam a interagir, assim, dar muito carinho, né, e eu fico: "Meu Deus". Eu interajo muito, mas assim, eu às vezes fico meio tímida, porque às vezes a gente recebe tanto carinho, eu mesma recebo tanto carinho, eu tento dar de volta, mas às vezes eu fico tímida porque não parece ser, sabe. Parece que é muito legal. Maravilha. Você percebe mudanças no teu humor, no seu sono, no foco nos períodos que está mais ativa fisicamente? Como é que Sim. é pra você essa questão? Gente, eu sou técnica em enfermagem. Plantonista trabalha à noite, inclusive estava falando, eu não o meu sono é uma coisa, ó, vocês não levem isso nesse podcast, não peguem esse conselho, durmam, mas é assim, a minha qualidade de sono ela não é das melhores, porque eu trabalho à noite, eu amo trabalhar à noite e tudo mais, mas assim, eu não tenho um sono muito bom nessa questão, por trabalhar à noite a gente perde sono, né, e tudo mais. Sempre que eu posso e consigo, eu tento dormir. Na maioria das vezes, eu tô fazendo alguma coisa, mas sim, tem às vezes estou bem cansada.
E aí meu corpo pede descanso, aí eu tenho que dormir. Mas é difícil. Você fala na questão de repor o sono, né, eu trabalho à Sim. noite, de repor E, aquele sono ali e ser durante o dia. ativa durante o dia, porque aí durante o dia eu quero fazer as minhas coisas. Quero ir Aham. treinar, quero ir fazer minhas gravações, e aí acaba que não consigo dormir. Mas em relação ao humor, que é a pergunta, eu sou bem tranquila. Mas, assim, se eu estiver muito cansada, eu sinto que eu fico pra baixo um pouco. Mas em relação ao humor, eu sou bem tranquila, eu consigo controlar ali bem. Na verdade, eu sou sempre bem de boa mesmo. Uhum. Sou bem tranquila. A pergunta não tá no script, gente, mas eu vou fazer aqui, tudo bem? Claro. Hoje você teve corrida, e a gente até conversou um pouquinho antes sobre isso, mas como é que é a questão, e aí a gente falando de sono também, como é que é a questão da ansiedade de uma corrida, antes de um evento? Como é que você lida com isso agora, assim? Você consegue dormir bem na noite anterior? Você tá como é que fica ali no momento que antecede umas corridas que é Pré-prova, né? importante para você? É, no começo eu sempre ficava muito ansiosa, só que hoje em dia igual eu tô falando pra vocês, eu sou bem tranquila, eu consigo controlar a minha ansiedade, mas no fundo, lá no fundo, dá uma ansiedade. Quando eu fui fazer minha primeira meia maratona lá em Porto Velho mesmo, nossa, eu quase não dormi de ansiedade. Eu fui deitar, era mais ou menos umas 9 horas, e eu fiquei, rolava pra lá, rolava pra cá. Assim, a ansiedade eu acho que às vezes a gente não consegue controlar mesmo, né? Dependendo do momento, do que a gente vai fazer. E aí eu fico bem ansiosa, dependendo da corrida, mas é bem tranquilo, eu durmo, eu como, eu faço minha rotina ali antes da prova. Fico ansiosa às vezes, mas assim, consigo manter ali o que eu tenho que seguir mesmo antes da prova. Como é que você lida com aqueles dias em que você tá sem energia, que você tá muito cansada? Manter a rotina não é fácil. Eu tenho uma rotina bem, assim, bem cansativa. Eu falo que, assim, as vidas de cada um é diferente, né? A minha rotina ela é bem puxada. Tem dias que eu não quero treinar, tem dias que eu não quero fazer almoço, tem dias que eu não quero limpar a casa, não quero fazer nada. Mas, assim, a gente tem que fazer, né? Adulto faz o que tem que ser feito, então, mas tem dias que eu dou o dia off, pra eu não fazer nada assim. Eu treino, né, com a treinadora, eu tenho uma treinadora e eu falo com ela às vezes: "Ah, Iris, hoje eu tô bem cansada, hoje eu não tô muito legal pra treinar, posso fazer o meu treino de hoje amanhã? Ou posso tirar o dia off, da corrida no caso?" Aí ela fala: "Pode". Então assim, gente, eu não sou aquela pessoa que às vezes segue totalmente ali 100%. Quando meu corpo pede descanso, eu também descanso, em relação a treino. Casa não tem como, né, sou casada e, assim, a gente às vezes tá mal, tem que fazer uma comida, tem que limpar uma casa, mas, assim, em relação a outras coisas, assim, tem coisas que eu consigo parar, eu tenho que parar e descansar, porque senão não vai. Ou eu faço bem feito ou acaba saindo mal feito. É interessante você tocar nesse assunto, porque você se respeita. Isso é muito importante, se respeitar, entender o que seu corpo precisa naquele momento. Tem muita gente que não respeita, não se escuta. Esse é o principal fato aí, né, de você entender: "Não, hoje eu preciso descansar", né. Sim. Apesar de e eu sei que quando você tira esse descanso, muitas das vezes ele é: "Poxa, eu poderia estar lá correndo, Treinando. treinando, fazendo o que precisava ser feito". Mas a gente também tem que entender a importância do descanso, porque não adianta também você treinar 24 horas por dia e não descansar, né. A minha treinadora até fala: "Não, Jana, descanso também é treino", Sim. porque, né, o corpo também. Às vezes eu sei que a gente acaba ultrapassando o limite, né. Eu já ultrapassei o limite de, às vezes, eu não estar aguentando e mesmo assim eu ir fazer, mas depois o meu corpo sentiu o dobro, sabe. Então hoje eu respeito bastante. Se eu não tô legal algum dia, igual a gente que é mulher tem questão de ciclo, né, Uhum. e aí quando eu tô no ciclo mesmo olha, hoje não dá e eu não fico tranquila. Mas, eu tento não ultrapassar meu limite pra depois eu não sentir o dobro, sabe. Perfeito. Acredito que é encontrar o equilíbrio ali também, né, Isso. Jana, daquilo que, tem coisas que a gente faz porque a gente precisa fazer, não porque tá com vontade, que é a vida do adulto, né, Exatamente. mas é saber até onde a gente pode ir, até onde eu dou conta de ir, até onde é meu limite. Sim. E aí quando for para
não, ter esse momento de pausa, de descanso, fazer isso sem culpa. Sim. Sim. Fazer isso, não fui treinar hoje, mas tá tudo bem, e não se sentir culpado por isso, né, com E aquela: "Não, nem eu se tô aqui". desvalorizar, né, E ne nessa questão. exatamente. É o achar o equilíbrio, né, entre aquilo que o meu corpo tá pedindo e aquilo que eu preciso fazer, Fazer. e aquilo que é necessário ser feito. Exatamente. O equilíbrio é tudo aí. Super importante. Muita gente vê o exercício como obrigação. Como você transformou isso em um hábito prazeroso? Me conta como é que foi essa parte. No começo, quando eu comecei, realmente eu ia porque, assim, eu tenho que ir, aquela obrigação e tudo mais. Só que hoje, como você disse, pra mim é prazeroso correr, é prazeroso treinar, é prazeroso ter a rotina que eu tenho. Eu amo minha rotina, apesar do cansaço, apesar de às vezes: "Nossa, hoje eu não quero nada", mas eu amo a minha rotina. Eu sempre posto lá no meu Instagram: "Eu amo essa rotina", e tudo. E realmente, de fato, eu amo. E quando eu saio pra correr, como eu falei, parece que a minha cabeça ela desliga. Porque todo mundo tem problemas, né, todo mundo tem os flertes ali na mente que acaba então quando eu vou correr, a minha mente ela desliga, tranquiliza e acaba sendo prazeroso. E é onde, às vezes, eu consigo entregar um treino tão encaixadinho, porque eu tô treinando ali, mas eu também tô curtindo o momento, então tudo sai perfeito, tudo flui. Perfeito não, né, a gente não pode romantizar essa palavra Sim, assim, mas assim, uhum. tudo sai muito bom, eu gosto, é prazeroso pra mim. É dar uma Olha, desligada na mente, né. Muito. É Nossa, a mente dá aquela acalmada. a você ansiedade dando espaço. É, show ansiedade. você lembra a primeira porque, assim, eu acho que no início tem as suas dificuldades, né. Muita. Eu acho que no início talvez você não bom, posso estar errada, mas talvez bem lá no início a gente não vê tanto prazer, porque a gente tem que ter mais disciplina do que ir por Gente, prazer. Você lembra o primeiro dia que você falou assim: "Nossa, eu quero fazer isso o resto da ah, vida, tô apaixonada"? lembro. Quando eu comecei a correr, a minha primeira prova, foi a prova do morro, a corrida do morro, que é uma prova pra arrebentar mesmo, pesada, quem estiver assistindo e conhecer vai saber. Mas a primeira vez que eu peguei um pódio, nossa, foi de Paraná na Bio Hum. Night Run do ano passado. Foi meu primeiro pódio, assim, que eu corri uma prova de corrida e eu colhi os frutos ali numa competição, que eu fiquei em terceiro lugar na minha faixa etária. Então, na hora que eu fui chamada, que falaram Janaína e tal, meu Deus, como assim? Aí parece que eu quis fazer isso pro resto da vida. E quero fazer também. É o que eu falo, eu quero ter 50 anos e estar correndo. Mas assim, o meu primeiro pódio me deu aquela sensação de assim, vale a pena, nossa, eu quero continuar correndo. E aí começou a paixão por querer correr, pra pegar uns Aham. troféuzinhos. Falando já que você tocou nesse assunto, a Janaína trouxe alguns troféus que ela ganhou. Você quer falar sobre eles? Que é de um modo cada um tem um modo especial pra Sim, posso você? falar. Eu já fiz vou pra minha terceira, já fiz 2 meias maratonas. Uhum. Meias maratonas é 21 quilômetros, né. 21 quilômetros é uma meia maratona. Tô me preparando pra minha terceira, tá sendo aí a minha ansiedade tá tocando. Esse aqui eu ganhei lá em Espigão do Oeste, fiquei em segundo lugar na minha faixa etária, de 20 a 29 anos. Espigão é um desce e sobe. E ele é bem importante pra mim, porque assim, foi minha segunda meia maratona. E correr 21 quilômetros, gente, não é fácil. Eu não Imagina. romantismo, mas eu falo que eu gosto muito. Eu gosto muito de longas distâncias. Então, Uhum. assim, eu tenho uma paixão por 21 quilômetros. E esse aqui, assim, é importante demais por isso, porque foi uma prova muito difícil, é desgastante. Eu cheguei no final da prova e já estava sentindo aquela, sabe, ai, não quero mais. Aham, não quero mais fazer 21 quilômetros e tal. E aí, quando eu vi lá que eu tinha ficado na categoria, eu falei: "Agora sim valeu a pena. Sofri, mas Maravilhosa. valeu a pena. Vou voltar pra casa com um troféuzinho". Então esse aqui é muito importante pra mim também. O do morro, você pega esse aí, Claro. pode ser. É Pesado, tá, gente? é, Pesado. esse aqui foi da terceira etapa do fogo que teve, do Corpo de Bombeiro, né, em Militares de Rondônia. Aqui em Ouro Preto foi recente essa corrida. Eu tinha ficado doente, tinha 2 meses que eu não competia, assim, estava só treinando barrelinha ali, sem conseguir entregar aí eu dei uma quebrada na corrida. Eu não estava conseguindo treinar bem, eu já estava baqueada, eu falei: "Meu Deus, será que eu não vou conseguir voltar firme?". Fiquei doente, fiquei internada, né. E aí depois eu voltei, foi minha primeira corrida depois que eu fiquei 2 meses parada, e subi, peguei terceiro lugar até 35 anos nos 5 quilômetros. Então assim, foi uma prova que eu fui, eu falei:
Se eu desmaiar no meio da prova, eu cheguei literalmente faltando ar ali. Eu cheguei faltando ar, passando mal. E eu consegui 3º lugar, importante pra mim por causa disso, porque mesmo depois de eu ter ficado doente 2 meses, eu consegui ficar numa boa posição e pegar um troféuzinho. Um troféuzinho. É o que eu gosto disso. Ai, Eu falo que assim, não é essa questão tanto de: "Ai, competir, competir", mas gente, não adianta, quem corre, participa de prova de corrida, é prazeroso esse aqui, você pegar um troféu. E esse aqui então, esse aqui foi sofrido, esse aqui é do morro desse ano, dessa edição desse ano. Eu fiz 12 quilômetros debaixo de chuva, você participou, né, da Participei. corrida. Foi pesado, correr o morro Chico Mendes, literalmente correr o morro, descer e subir não é fácil. E foi bem, assim, importante também, porque no final eu recebi muito apoio. Eu postei um vídeo no meu feed, pode. quem viu vai lembrar, foi 12 quilômetros, eu tomei chuva, o tênis estava pesado, molhado, e aí eu: "Meu Deus do céu", aquele sofrimento, falei: "Que eu vim fazer nesse morro de 12 quilômetros, não sei o quê". E aí no final, foi uma energia contagiante, porque o pessoal já estava me conhecendo, e aí o pessoal me chama muito de Jana. E aí eu comecei a escutar: "Bora Jana que tá chegando". No final o pessoal: "Vai Jana", um de um lado, outro de outro: "Vai Jana, tá chegando, tá acabando, você é maravilhosa, não sei o quê, não sei o quê". E aí eu: "Meu Deus do céu", aí deu aquele gás, eu subi aquele morro, assim, na finalzinho mesmo, o pessoal gritando, eu subi, terminei a prova, cheguei lá, fui ver, tinha ficado em 4º lugar também na minha faixa etária, então assim, é importante demais. Cada troféu, cada medalha, não só troféu também, né, mas cada medalha que eu participei de outras provas e não peguei troféu, não peguei categoria, cada troféu e cada medalha tem uma importância pra mim, tem um significado. Cada um é uma história, né. Jana, a gente sabe que quando você pega um troféu, quando você pega uma medalha, quando você se classifica ali numa corrida, numa competição, isso te traz muita motivação, certo? Como é que você lida com a frustração de quando você não consegue uma classificação, de quando você não consegue uma medalha, um troféu? E aí vem a questão também da cobrança, né? Porque Sim, muitas pessoas te seguem, muitas pessoas acabam criando aquela expectativa, de, não, vai vir o troféu, vai vir a classificação. sim. E eu imagino que você recebe isso também das pessoas. E como é que você lida com essa frustração e com essa expectativa do outro em relação ao que você vai trazer? Sim, ixi, já aconteceu muito, já teve várias provas de corrida, assim, de eu participar e pensar: "Nossa, essa vai dar boa, vou co", e não conseguir. Eu confesso que a gente fica, assim, um pouco frustrado, né, porque a Uhum. gente fica mal acostumado de sempre correr, querer pegar um troféu, a gente pegar um troféu ali e tal. A medalha em si, terminou a prova, a gente sempre pega, é importante da mesma forma que o troféu, mas o troféu ali é sempre a gente fica um pouquinho frustrado quando não pega. E a pergunta que você fez falando também da questão das outras pessoas. Em relação a mim, eu fico um pouco chateada, né, assim, às vezes, mas às vezes eu lido bem também, porque eu sei que, nem sempre a gente vai conseguir alcançar ali, igual eu sei que eu treino, eu posto muito rotina de treino, ai, parece que tá tudo 100% sempre, que eu sempre tô ali, mas nem sempre, às vezes, o que eu faço no treino eu vou conseguir entregar numa prova, então tá tudo certo. Eu tento encaixar na minha mente que pensar o que eu errei para tentar melhorar, questão de se alguma vez eu larguei mais forte, porque às vezes a gente larga mais forte, quebra, né? É o famoso quebrar no meio da prova que os corredores falam. Ou às vezes se eu não me encontrei ali, enfim, eu consigo controlar bem em relação a isso, apesar de ficar um pouco assim frustrada. E também em relação às outras pessoas, eu sei que tem muitas pessoas que me acompanham, quem tá do meu lado também, igual meu esposo, que começou a correr também por minha causa, depois a gente pode até falar disso, mas eu sei que às vezes eles esperam de mim, quando eu não entrego, eu fico chateada por eles, porque, poxa, eles esperaram de mim, igual o pessoal que me acompanha na internet. Estão esperando de mim. As pessoas às vezes comentam: "Nossa, vai lá buscar mais um troféu". Uhum. Aí eu falo assim: "Calma, gente", porque eu sinto um pouco, às vezes, essa pressão no sentido para um lado bom. Eu sei que não é para um lado ruim, das pessoas falarem não. Inclusive eu amo, mas assim, eu fico um pouco, assim, chateada por talvez decepcionar quem tá me acompanhando, de eu não pegar um troféu, assim, em uma prova de corrida. Mas eu vou lá no Instagram, igual hoje mesmo, eu fiquei em 5º lugar na prova no Vale e tal. Fui lá no meu Instagram, falei com o pessoal que foi boa a prova, fiquei em 5º lugar. Eu não tenho problema em relação a consigo controlar, apesar que a gente fica um pouquinho: "Não". É normal, acho que é normal, Acho que é né. normal Acho não, é mesmo, normal. é.
Mas Mas é bem é um exercício também que vai fazendo, né, Jana, de não ter tanta autocobrança dessa forma, é, não. E de aproveitar o processo, né, não é sim, só o resultado final, é de aproveitar o caminho ali. É claro que quando vem uma recompensa, quando vem um troféu, maravilha, mas de sim. você conseguir aproveitar a trajetória. É, exatamente. Apesar, ser feliz ali mesmo que não tenha dado tão certo. Eu sempre aproveito muito os pós-prova. Meu Deus, eu aproveito cada centavo que eu pago ali na inscrição. Cada Maravilhosa, tá certo. centavinho que eu pago na inscrição, eu aproveito. Eu como à vontade. Às vezes tem algumas provas que tem zumba, dança, eu danço e o trem pega. Mas assim, graças a Deus, apesar de que eu não sou uma atleta de elite, uma atleta de performance, porque a corrida para mim ela tem que ser leve. Eu quero ela Uhum. comigo. Quero melhorar os meus tempos, quero evoluir, mas eu não quero ela como algo que eu tenha que ser uma atleta profissional e me cobrar o tempo inteiro e estar ali vivendo só nisso. Então, assim, eh eu consigo controlar bem. Mas eu sempre quero melhorar, claro, né, a gente sempre quer melhorar naquilo que a gente está fazendo, mas enfim, consigo controlar bem. Você falou agora há pouco do seu marido e essa pergunta eu acho que ele vai se encaixar aqui. Como é que você se sente vendo que você trouxe alguém ali para Hum, pra pra sua pra caminhar junto contigo ali, né? Tem uma motivação maior ali quando você tem percebe: "Olha, eu consegui demais. carregar alguém para o bom caminho aqui". Como é que é Sim, isso? o Gabriel, hoje em dia, ele tá correndo super bem, ele é um dos meus maiores incentivadores, né. Quando eu falo dele, eu até dá um gás, uma emoçãozinha, assim, porque ai, gente, espera aí. Pode Entre chorar, tá tudo palavras e bem. emoções, tá tudo Entre palavras e bem. É porque eu emoções. tô lembrando de tudo, sabe. Eu já sofri muito com preconceito, bullying, sabe, quando eu estava espera aí. Tá, tudo Ai, bem. o Gabriel me apoia demais, gente. Já já todo mundo chora junto. Não, eu não queria chorar, eu sabia igual eu falei, eu já sofri muito quando eu comecei a correr, porque, nossa, muita eu comecei a entrar em eu nunca falei isso, mas eu comecei a entrar um ciclo ali de um pré-depressão, sabe. De nossa, de pensar às vezes até coisas, assim, que eu jamais imaginei que eu não, de ficar muito mal mesmo. E a corrida ela veio eu falo que a corrida ela me salvou. E o Gabriel, ele é meu marido, né, a gente é casado há 4 anos, a gente tá junto há praticamente quase 8 anos. E quando eu comecei a correr, ele foi comigo a minha primeira corrida, ele foi comigo, aí na segunda ele foi, na terceira que foi na Biomed, que eu ganhei o meu primeiro troféu, ele foi também. E aí ele vendo lá aquele pessoal correndo, ele falou assim: "Rapaz, eu acho que eu consigo também", porque eu jogo futebol, né, ele é jogador de futebol também. Ele falou assim: "Eu consigo correr bem, então, quem sabe?". Fez a primeira inscrição, foi lá de cara, já pegou o troféu. Aí eu falei: Na "Ah, primeira? não, Na eu tô aqui primeira? ralando há tanto tempo e ele já chega assim", aham, já pegou o troféu. Hoje em dia ele já fez várias provas de corrida comigo, sempre pega troféu também, tá correndo muito bem, graças a Deus. E o Gabriel, ele é o eu me espelho nele pra mim ter essa disciplina que eu tenho. Tem vez que o Gabriel vai treinar no horário de almoço, 11 horas, debaixo do sol, mas ele entrega o treino. E aí eu falei: "Cara, se o Gabriel vai, por que que eu não vou?". Aí eu me acabo, entendeu? Aí esses dias mesmo eu fiz um treino 2 horas da tarde, no sol quente. Falei: "Nossa, o Gabriel fez 11 horas, eu vou 2 horas". Tipo assim, mas não competindo, a gente não Não, compete, sim. no sentido de que tipo assim, ele entregou o treino dele, eu também vou entregar o meu, então não tem horário, né, no sentido de que a gente vai entregar ali. Mas, eu fico muito feliz, porque ele começou a correr, ele já sempre foi muito ativo também, e hoje em dia ele meio que a corrida é prioridade também. Ele gosta muito do futebol, joga futebol, mas a corrida é um pouco também agora mais prioridade no momento, porque ele tá gostando tanto de correr, sai a inscrição de corrida, ele vai lá e faz a nossa inscrição, a minha e a dele, antes era eu, né, mostrava pra ele e tal, agora não, agora ele faz inscrição: "Ah, escrevi a gente nessa aqui, ó, bora". Sei que ele tá viciado na corrida, eu fico muito feliz. Eu me emociono porque, assim, ai, a gente é unha e carne mesmo, sabe. Ai, Deus que o que Deus maravilha. une, ninguém separa, e eu e ele literalmente, graças a Deus, a gente é muito parceiro. Às vezes parece que a gente nem é casado, no sentido, assim, de tanto que tem uma amizade, além da relação, assim, de casamento, é sensacional. Que legal, que Maravilhosa. depoimento É bonito. parceria, é um apoiando o outro. Ele tem o treinador dele, eu tenho minha treinadora, mas assim, eu acho que nós 2 parece um treinador do outro, de tanto que a gente fica aham, é muito bom, é sensacional, gente. Casem. Eu sei não, é, porque assim, tem muita gente que fala que casamento não é bom.
Mas assim, às vezes o casamento não foi bom pra aquela pessoa, né? Não Sim. é romantizando também. Mas se você casar com uma pessoa que essa outra metade vai dar muito certo. É muito bom. Que legal. E essa é a prova de que falta de tempo não é desculpa, né, Jana? É, Porque vocês acabam encaixando ali, é no horário do sim. almoço, é à tarde, mesmo com o É, calor de Rondônia. quente, né? Nossa, e tem sido muito quente aqui em Ouro Preto, meu Deus. Eles literalmente priorizaram a qualidade de vida deles. Ah, Prioridades, nossa, e prioridades. aí o pessoal às vezes acha que pensa, tipo assim, nossa, Janaína e o Gabriel só treina, né? Porque assim, eu, Gabriel, eu sempre fui criada no sítio, então eu sempre cresci assim, muito família, muito assim, lazer, muito casa, sabe? E aí o Gabriel também, querendo ou não, também. E aí a gente casou, eu e ele, a nossa vida, assim, a gente curte, a gente sai quando tem festa na cidade, assim, e tudo mais. Só que o nosso prazer é isso, é treinar. Treinar, aí a gente assistir um filme juntos, assistir corrida junto comendo pipoca, que às vezes a gente acompanha no YouTube alguns corredores que a gente gosta de acompanhar. Esse é o nosso rolê, gente, tá tudo certo. Com Tem muita certeza, gente que às você. vezes pensa, né, nossa, eles não bebem, né, não saem pra uma festa, mas assim, Cada um com a sua realidade, não né? julgo quem faz, Sim. né, mas assim, eu já recebi esse comentário de tipo assim: "Nossa, Jana, você só corre, só treina, só faz isso, só faz aquilo, né". Mas Só, é só, só. Não, cada um com aquilo, com a Ai, sua é realidade, né? porque literalmente a minha vida é essa. A minha Sim. vida literalmente eu gosto muito disso. E é a maneira de vocês aproveitarem a vida, né? Juntos, né. Tem gente que aproveita de Nossa, outras formas quando e ele de vocês é correndo. quando ele começou a correr eu fiquei: "Ah, ainda bem, agora sim". Ah, Aham. Porque se fosse Parceiro. só eu indo correr, sair pra correr, né, e ele não gostasse, mas não, agora ele gosta, então, nossa, casou perfeito. Você já percebeu momentos em que seu corpo estava bem, mas sua mente não acompanhava, ou vice-versa? Já sim. Em treino, em prova já aconteceu comigo, já teve vezes de eu ir treinar com a mente um pouco sobrecarregada e não fluir o treino, sabe, não sair como a gente espera, como planejado, e tá tudo bem, eu ir pra Uhum. casa frustrada, claro, mas assim, não encaixa, porque eu acho que se a mente e o corpo não andam alinhados, né, Não dá certo, né? não encaixa, então já aconteceu comigo já. E do seu corpo, assim, não tá tão legal, mas você com a mente boa e fala: "Não, eu consigo, eu vou conseguir passar pelo menos esse quilômetro aqui, Se eu já". não chegar até aquela árvore, eu não você faz isso? já Ah, eu também vai faria. colocando metas. Eu também eu olho faria. assim, se Mini eu não metas. chegar até aquela árvore não, gente, eu vou chegar até aquela árvore e eu vou. Aí nela se eu não chegar até na outra, e aí eu termino. A sua mente, Já, né? ixi, já teve provas de eu começar a prova mesmo, nossa, aí a minha mente assim: "Ai meu Deus, não vai dar, eu vou parar", só que o meu corpo querer ir, entendeu? E aí indo, Uhum. indo, e aí eu começar tem uma estratégia que eu aprendi, vou até citar a Cláudia, né, a Cláudia Fidelis. Eu aprendi com ela, uma vez eu estava correndo com ela me ensinou, de você contar de 100 pra baixo. 99, 98, 97. Eu já fiz isso. E já deu super certo, sabe? Fica até de dica pra vocês também, como eu aprendi. Se você tá correndo ali, você tá com a mente. A mente não tá encaixada, mas você sente que o seu corpo tá bem, que você aguenta, começa a contar. Conta pra baixo, de 100 pra baixo. Nossa, dá muito certo. E aí, assim, eu ver que terminar a prova, meu corpo deu certo e minha mente aí reestabiliza, fica de boa. Sabe? Às vezes isso aqui quebra muita gente, a mente, né? Sim, Então, essa estratégia é uma forma de reduzir a ansiedade também, né, porque muito. às vezes você tá Sim. ali, e aí a nossa mente é traiçoeira, muitas vezes, né, e aí a gente fica: "Não, não vou dar conta, não vou conseguir", e aí isso influencia. Aí quando você faz essa contagem, você meio que tá desfocando a tua mente para outra coisa, né, e só vai, e só Sim, segue. Então sim, é uma forma de exatamente. você afastar a ansiedade. Nossa, aí eu aprendi isso com ela e, assim, eu uso direto. Não parece às vezes assim, mas eu uso direto essa tática, funciona muito. O que você diria para quem quer começar a se movimentar, mas se sente travado por questões emocionais ou por falta de motivação? Eu diria comece, gente. Comece. Eu mesmo já fiquei muito travada. Quando eu fui começar a correr mesmo, eu estava ali travada, só na academia e não ia, não fluía. Então, assim, eu acho que todo mundo deveria começar a praticar algum esporte. Eu falo a corrida porque a corrida é o que eu pratico. Eu acho que a corrida ela é para todo mundo. Então, assim, quem tem a capacidade de andar, conseguir, né, se movimentar,
você consegue correr, se você não tiver nenhum problema de saúde que coloque em risco ali, né. Então, assim, eu falo que a corrida ela é para todo mundo. E comece que a motivação vem, o resultado vem, aquela sensação de bem-estar vem. Então, assim, eu acho que o esporte ele salva muito. E o esporte em si, ele auxilia e ajuda muito. Ajuda Acho muito. que qualquer tipo de atividade física, né, se Sim. você não se identifica com a corrida, procura outra coisa, o vôlei, o Isso. futebol. O importante é se movimentar, né, e liberar os hormônios ali que vão te fazer Sim. sentir bem. Exatamente, como eu falei, seja qualquer eu acho que esporte, movimentar o corpo, né, ser Uhum. ativo ali, eu acho que, não é só nem mental, é saúde, é tudo. Falo que é tudo, emocional, mental, Sim. saúde, tudo. Sim. Comecem que vai dar bom. Só comecem. Só comecem. Jana, que tipo de resistência ou bloqueio emocional você observa nas pessoas em relação ao autocuidado físico? Hoje em dia a gente sabe que a vida de cada um é cada um, mas eu vejo muitas pessoas falarem falta de tempo. E realmente eu entendo, tem muitas pessoas que têm uma rotina totalmente diferente, né. Eu mesma não tenho filho, consigo ter aí uma conciliação do esporte com vida pessoal e tudo mais. Só que eu sei que às vezes não é só a falta de tempo, às vezes falta um pouquinho de assim, ai, uma motivação ali de eu quero fazer, eu vou fazer. Então eu acho que, às vezes as pessoas se prendem muito a algumas desculpas, sabe? Uhum. Colocam algum impasse que impossibilitam elas de começar algo, de se exercitar. E assim, gente, você tem que, ó, virar a chavezinha na cabeça e ir. Mesmo se não tiver ninguém, porque a gente não pode também esperar pelos outros, às vezes tem muitas pessoas que têm dependência de outra pessoa para começar algo ou para se exercitar, enfim. Então, assim, nem tudo na vida a gente não pode esperar pelo outro, porque eu mesma faço a maioria dos meus treinos sozinha. Tenho as meninas, a Samília, a Kathleen, que correm comigo, mas quando dá, a gente não é grudada no sentido assim, tipo, quando dá, a gente vai junto, quando não dá, cada uma faz o seu, no seu tempo e tá tudo certo. Então, essa questão de ter a liberdade de você não precisar ficar ligada a outra pessoa pra se movimentar é algo que eu acho que é necessário. E não se comparar também, né, porque É. às vezes a pessoa E te vê e fala assim: "Nossa, eu quero correr 5 quilômetros igual ela corre". exatamente. E aí, às vezes, começa e fala: "Ah, não, não consigo fazer isso não é pra mim", mas estabelecer pequenas metas, né, tipo: "Nossa, eu vou começar aqui, se eu correr 2 minutos sem parar já, Sim. né, alcancei a minha meta dessa semana". E, estabelecer pequenas metas até você alcançar ali o que você quer, né. Inclusive é o que eu falo para as pessoas, às vezes as pessoas falam: "Nossa, como você consegue correr sem parar? Eu corro tantos minutos e já tô morrendo, eu não consigo correr nem 100 metros". Mas gente, quando eu comecei, nossa, a primeira vez que eu comecei, assim, treinando, falando: "Agora eu vou treinar", que foi depois da minha primeira corrida no morro. Nossa, eu falei: "Meu Deus, isso aqui não é pra mim não", eu não conseguia correr 1 minuto, 30 segundos. E aí foi onde eu comecei o teste, né, que eu comecei a procurar como conseguir correr sem quase morrer, como conseguir correr e respirar. E aí é onde a gente aprende a questão de corre, caminha, vai, tenta correr um pouquinho mais, caminha também. Tenta não caminhar muito, correr um pouquinho mais, né, e assim vai. E, essa questão que você falou, as pessoas se comparam muito. Eu acho que a comparação às vezes você tem um potencial ali, só que a comparação acaba te desmotivando e te fazendo desacreditar que você consegue alcançar aquilo que você quer. Então, Uhum. eu sou uma pessoa que eu evito o máximo me comparar, igual na corrida. Eu sei que tem muitas outras mulheres aqui por perto, aqui em Ouro Preto mesmo, que correm muito mais que eu, só que elas já estão ali há mais tempo que eu. Então eu tenho que ter a maturidade na minha cabeça de entender que eu posso chegar lá também, mas assim, no meu tempo, No seu né? Uhum. processo. Porque todo mundo teve um processo de começo. Eu falo que todo resultado tem um começo, então todo mundo tem um começo, né? Então, o começo é difícil, mas flui. É, cada um com a sua realidade. Exatamente, cada um com a sua realidade. A realidade de cada um é. É importante. Além da corrida além da corrida, tem outras práticas que você utiliza para cuidar da sua saúde mental? Então. Preciso fazer terapia. Ai, Mas, ai. eu fico muito ali só no esporte, literalmente. E aí, como eu trabalho em hospital, às vezes eu sinto que a minha mente sobrecarrega bastante. E aí eu vou correr, entende? Aí eu vou treinar, que aí é onde minha mente desliga. Mas, eu não ler, às vezes eu leio,
Eu tenho livros lá em casa, às vezes eu leio, mas eu, assim, não sou tão amante dos livros. Tem pessoas que, nossa, Uhum. né? Uhum. Eu leio, mas eu não sou tão amante. E aí eu acho que isso aqui, o celular, né? Eu acabo ficando muitas vezes no celular. E aí eu acho que a mente fica mais, né? Dá mais aquela sobrecarregada. E eu tenho que procurar terapia também fazer, porque eu acho que a terapia ajuda, né? Quando a gente fala de saúde mental, é claro que a terapia é a primeira coisa que a gente pensa, né? Mas Sim. não é só isso, né, meninas? Não é só a terapia. Claro que é extremamente importante, mas tem inúmeras outras práticas no nosso dia a dia que a gente pode estar tentando fazer, que a gente pode estar colocando na nossa rotina, né? Você falou da questão do celular. A questão do celular é um ponto importante, né? Às vezes você percebe, a gente sabe que você trabalha com isso, mas é importante você. Qual que é o meu limite, né? Quanto Sim. tempo que eu posso ficar ali e até de colocar ali um temporizador mesmo, né? Para você ter consciência de quanto tempo você está levando, quanto tempo você está gastando dali, né? Aí o sono é outro ponto importante também. Como é que tá o teu sono? Quanto tempo de sono, quantas horas de sono que você precisa para se sentir bem? Porque aí para cada um vai ser diferente, Sim. né. A água, como é que tá a quantidade de água que você está tomando? Acredito que, né, esse não é o teu caso, porque por conta da Eu atividade tomo física, bastante água. normalmente quem faz atividade física toma bastante água. Mas aí quando a gente fala de saúde mental, são um monte de práticas ao longo do nosso dia que a gente pode estar colocando na nossa rotina. E a Sim. questão de se observar, de observar as emoções, de observar o que está sentindo, de observar os pensamentos. Como é que tá teus pensamentos? Você tem questionado teus pensamentos? Né? E aí vale para todo mundo. Como é que tá? Qual que é a qualidade dos seus pensamentos? Né? O que você está sentindo? Qual a emoção que é essa? Por que você está sentindo determinada emoção? Porque tudo tem um porquê. Ah, isso vem lá do quê? Da sobrecarga do meu trabalho? Foi uma noite difícil? Foi um plantão difícil? Foi por isso? Não, por que que é isso? Então, qual o sentimento que é esse? Por que que eu estou me sentindo ou sobrecarregada, ou cansada, ou com raiva, ou estressada? Ou não, é só uma TPM, sabe? É a gente parar para ouvir o que o nosso corpo está dizendo. Sim. E parar para prestar atenção no que o nosso corpo também fala de alguma Fala, ele forma. dá Então, sinais, né. dá sinais, Nosso corpo exatamente. dá sinais. Então, o cuidado físico, a terapia o cuidado mental é uma claro que a terapia é um ponto importante, mas tem um monte de outras coisas na Sim. nossa rotina, no nosso dia a dia, que a gente pode parar para observar e incluir. Sim. E claro, além da atividade física, né, É. Jana? Você falou sobre a qualidade de sono. Ai, a minha qualidade de sono, ela não é das melhores, como eu falei. Então, eu acho que isso aí acaba influenciando também bastante, né. Sim. Porque o sono é primordial, é assim, nem Mas Jana, é a questão de um não é perfeição, né, a gente não espera perfeição. E olhar para não, isso eu preciso melhorar, isso já é uma evolução. Olha, o meu sono, minha qualidade de sono eu preciso melhorar. Minha atividade física eu preciso melhorar. E a gente não é perfeito, realmente, mas a sim, partir do momento que a gente olha pra gente e fala: "Isso tá errado na minha vida, eu preciso mudar, esse meu hábito, essa minha prática não tá disfuncional, não tá de acordo com o que eu quero para mim". A partir daí eu olhei e vi que tá errado, que eu preciso melhorar, isso já é um grande passo e talvez o passo mais importante sim, de identificar: "Não, isso tá errado, vamos trabalhar aqui para melhorar isso aqui". Mas, exatamente. não com o objetivo de chegar à perfeição, mas o objetivo é ter uma qualidade de vida, né, é ter uma vida que vale a pena ser vivida, né, uma vida que flua bem, que É, esteja de acordo ali sim, com os nossos propósitos, né, que aquilo que a perdão. gente que a gente fala condiz com aquilo que a gente faz, mas o objetivo não é a perfeição, é a melhora, É. sempre. E para finalizar, que mensagem você deixaria para quem está ouvindo e sente que está desconectado do próprio corpo e talvez até da própria mente? Mensagem para a galera. Ah, então, gente, eh, como experiência própria de tudo isso que eu vivo hoje em dia, que começou através da corrida, eu diria para as pessoas que estão precisando aí sair, né, dessa depressão talvez, porque eu sei que talvez tem pessoas que estão assistindo que estão passando por um momento difícil, até mesmo estão em uma depressão, como eu falei que eu quase iniciei em uma, né, devido a algumas coisas, acontecimentos da vida. Eu diria para você ter o esporte como um amigo mesmo, sabe, como um aliado ali para melhorar a sua vida, melhorar ali sua cabeça,
Porque, como eu falei, se a mente e o corpo andam alinhado, tudo flui, apesar dos problemas, porque todo mundo tem problema. Mas o que eu diria é isso: comece a correr, vôlei, futebol, beach tênis, Muay Thai, yoga, o que for, ler um livro, começar a se cuidar, porque hoje em dia a gente vê as pessoas sofrendo muito por causa do mental. Então, acho que se a gente cuidar do mental, o resto a gente dá mais conta ainda do que a gente já dá, apesar de às vezes o mental não estar tão bom. Mas o que eu diria é isso: comece, se precisar de mim pode mandar mensagem, quem me acompanha. Eu adoro responder às vezes as pessoas me perguntando as coisas, então eu diria isso. E a nossa dica, meninas? A dica de você. Façam terapia. Eita, travou. Me levem pra terapia também. Vamos te carregar pra terapia, pode deixar, Jana. Estamos finalizando, mas antes de finalizar, nós queremos te agradecer, Janaína, por ter aceitado esse convite. Para nós é uma honra ter você aqui trazendo um assunto tão importante que a gente vem falando, ó, nos outros podcasts sobre atividade física. E agora nós temos o exemplo vivo aqui, gente, do quão isso é importante e o quão a sua vida mudou Sim, muito. depois da atividade física, né? Com Sim. tudo que ela disse. Então, muito, muito obrigada. Eu quero agradecer, como eu falei no começo do podcast, quando eu recebi o convite, eu fiquei, nossa, claro, apesar de dar um nervosismo, uma vergonha, porque vocês me viram na rede social e tal, mas é diferente, às vezes dá aquela ansiedadezinha, mas eu quero agradecer vocês três por ter me convidado, por ter sido gentil comigo, a gente tomou café ontem, conversou, né? Então, assim, muito obrigada mesmo. Como eu Imagina. falei, às vezes eu não sei nem lidar com tanto carinho, né, que as pessoas me dão, mas assim, muito obrigada mesmo. Obrigada pelo Imagina. convite, eu amei. Quando quiser me Prazer te chamar receber. novamente. Pode deixar. Obrigada. Imagina, nós que agradecemos.